se eu tivesse de falar de salvação para uma pessoa, como é que poderia ser? Se fosse para uma pessoa que conhece a Cristo, se fosse realmente para uma pessoa que conhece a Cristo, o que eu teria para falar sobre salvação para ela é que ela se mantesse firme e fiel, obediente à palavra do Senhor, como a palavra sempre nos direciona a nós sermos fiéis e obedientes à sua doutrina. No livro de Josué, ele nos aconselha, medita na palavra do Senhor dia e noite, para que ela não fuja da sua boca, parafraseando o que Josué disse. Então, se fosse para uma pessoa que já conhece o Evangelho, praticamente eu diria: seja forte e corajoso na obediência. Mas se não fosse para uma pessoa que já conhecesse o Evangelho, mas uma pessoa que carecesse de conhecer a Cristo, eu iria apresentá-lo como amor, mas não somente como amor, mas como um amor justo, como um amor que ele não fala coisas para nos agradar, mas ele fala aquilo que tem que ser dito, aquilo que o Pai iria nos ensinar. Quando o pai ele quer corrigir ao filho, às vezes ele utiliza palavras duras, mas aquelas palavras duras são palavras duras com amor, palavras de ensino. São palavras que nos vai gerar transformação. Então, o que seria para uma pessoa que não conhece a Cristo a salvação? A salvação seria a melhor coisa que um pai poderia dar a um filho. Um pai que desce dos céus, se faz ser humano, se faz homem como nós, habita conosco e nos mostra como deve ser. Ele nos mostra o que é a verdade, ele nos mostra como são os caminhos do Pai, porque ele deixou a sua glória para habitar conosco. Ele conhecia o Pai, ele ouvia diretamente do Pai, e aquilo que ele ouve do Pai, ele vem e nos mostra como é. Não é? Então essa é a verdadeira perfeição, é aquela perfeição que desce dos céus para nos ensinar. Então Jesus ele é aquele verdadeiro professor. Ele primeiramente é a única maneira de se conhecer a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único caminho a chegar ao Pai. Não existem outros caminhos. Então, para a gente começar a entender de salvação, a gente tem que entender primeiro quem é Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o sacrifício vivo. Ele é o sacrifício que... Ele é o único sacrifício capaz de se tornar aceito para Deus. Porque não existe sacrifício em nenhum outro, não existe qualquer outra coisa que a gente possa utilizar como sacrifício, mas somente através do sangue de Cristo. Por quê? Porque o sangue de Cristo é um sangue sem pecado. Ele é um cordeiro justo e sem pecado. Então, quando a gente fala de salvação, a gente primeiro tem que apresentar Cristo. Ele é o projeto, ele é o propósito da nossa salvação. Então, a salvação, como a própria palavra de Deus ela nos diz no Evangelho, que aquele que crê em mim não morrerá. Então, para que a gente entenda o que é salvação, a gente somente deve crer em Cristo. Mas é lógico que não somente, entenda, a gente precisa crer em Cristo, porém, quando a gente crê em Cristo, é como se fosse aquele cristão que está começando a beber leite. O não cristão, ele não crê em Cristo. Então, quando ele crê em Cristo, ele se torna um cristão. Então, quando ele se torna um cristão, ele vai começar a tomar o leite espiritual. Então, quando ele se torna um cristão, eu vou voltar ao início do vídeo. O que é que eu falei? Ele começa a ser fiel e obediente àquilo que ele aprende do Pai. O próprio Jesus ele nos diz que eis que não te chamo mais de servo, porque o servo ele não conhece o que o seu Senhor faz, mas eu te chamo de amigo.
porque um amigo sabe o que um amigo faz. Então é isso que Jesus ele é o nosso amigo. Então se a gente conhece o que o nosso amigo faz, o que o nosso amigo pratica, é isso que a gente deve fazer. A gente deve praticar e fazer as mesmas obras que o nosso amigo faz. E ele, além de amigo, é o nosso Senhor. Ele é a salvação. Ele se faz a salvação. Ele é a única salvação, o único meio, o único caminho.